Nossa intenção não é vender nada para vocês aqui, mas sim de vocês entenderem de forma simples o que eu estou fazendo. Recebi a seguinte pergunta de um inscrito. Estou começando agora, tenho 5 fundos imobiliários e uma ação. Será que minha carteira está correta? E eu vou te falar, essa dúvida é a mesma de milhares de brasileiros que estão começando no mundo dos investimentos. E a resposta pode mudar completamente. E o futuro de quem está começando agora. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Daniel, invisto há quase 7 anos, estudo economia e já saí do sufoco de contar moedas no fim do mês para hoje ter quase 100 mil reais investido. Eu tô aqui para falar de investimento de forma simples para que vocês consigam entender tudo detalhado certinho. Muita gente acha que carteira é só juntar ativos, mas não é. Carteira é como um time de futebol. Não adianta ter somente o atacante, se não tiver goleiro e zagueiro. Você toma uma chuva de gols e você vai perder a partida. Bom, então aqui a gente tem uma tabela que eu vou mostrar para vocês. Uma carteira somente em fundos imobiliários e uma carteira equilibrada. Quais são, o que ela pode acrescentar para vocês detalhado. Carteira focada só em fundos imobiliários. Você tem uma alta renda passiva, pouca diversificação, mais risco em crises. Carteira equilibrada. Você tem uma renda mais segurança, vários setores e menos impacto em uma crise. Então a gente tem que se atentar para que a gente não fique concentrado somente em uma categoria de investimento. A gente precisa diversificar. Mas vamos lá, vamos começar. Mas calma, porque ter 5 FIIs e uma ação pode até parecer diversificado. Só que existe um erro escondido aí que quase todo iniciante comete. E é esse erro que pode travar a sua evolução como um investidor. Já já eu vou te mostrar qual que é. Bom, quando eu comecei, também achei que estava diversificando. Tinha um FII de shopping, outro de escritório e uma ação. Então eu estava bem diversificado. Me senti um investidor. Até que veio a pandemia. Os shoppings fecharam, os aluguéis pararam e eu vi meu patrimônio despencar. Foi um choque. Bom, já contei isso para vocês que ali eu entendi que não era diversificação de verdade. Imagina agora que você tem 10 mil reais dividido em 5 FIIs. De um setor inteiro entra em uma crise como aconteceu com shoppings na pandemia. Metade da sua carteira pode sumir. E como ter 5 carros diferentes, mas todos sem seguro. Basta um acidente para dar um prejuízo. Agora imagina os mesmos 10 mil reais. 4 mil em fundos imobiliários, 3 mil em renda fixa, 2 mil em ações sólidas e R$ 1.000 em reserva de emergência. Se os fundos imobiliários caírem, a renda fixa vai segurar. Se a renda fixa render pouco, as ações e os fundos imobiliários vão puxar o rendimento da sua carteira. Isso é diversificação de verdade. E mais, a carteira muda conforme o objetivo. Quem busca renda mensal, mais fundos imobiliários. Quem busca crescimento, o ideal seria mais ações e ETFs. Quem busca segurança, mais renda fixa. Essa é um balanço que você precisa fazer e entender qual que é a sua estratégia. Ou seja, não existe carteira certa. Existe carteira certa para você. Bom, como Benjamin Graham dizia, o pai do investimento em valor dizia, o investidor inteligente é aquele que equilibra a segurança, a rentabilidade, e isso vale para qualquer carteira. Independente se você é mais agressivo, se você é menos agressivo, se você quer renda, se você quer uma valorização do seu patrimônio, você tem que entender essa frase do Graham. Se esse conteúdo já está clareando suas ideias, deixa seu like aqui e se inscreva, porque agora eu vou te entregar a resposta direta que pode mudar o jeito que o inscrito vai analisar a carteira dele e que você vai olhar para a sua carteira também. Bom, como eu sou bem direto e vídeo dinâmico, a pergunta não é: minha carteira está certa? A pergunta é: minha carteira combina com meus objetivos, o meu perfil e como eu quero fazer os investimentos? Eu estou indo para o caminho certo? Se você está começando, o importante não é ter 20 ativos diferentes, é ter reserva de emergência, que é a sua segurança, alguns FIIs para renda, um pouco de renda fixa para equilibrar. Então você precisa equilibrar os pratos. Ações ou ETFs para crescimento. Esse é o alicerce que a gente precisa entender que qualquer carteira tem que ter. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, como eu faço meus investimentos, tudo certinho. Eu vou deixar no card aqui, depois vocês vão lá e dão uma olhada. Então, Samuel, e todos vocês que estão começando agora, não é sobre copiar a carteira de ninguém, que é o que eu busco falar para vocês. É sobre montar a sua, com seus objetivos e com o seu bolso. Agora eu te pergunto, se amanhã sua renda principal acabasse, sua carteira te sustentaria por quanto tempo? Como que você analisaria isso? Comenta aqui que eu quero ver a sua resposta. Pessoal, quero que vocês entendam. A carteira que vocês montam precisa ser a sua estratégia, a sua análise, como você chegou até lá, quais os seus objetivos, por que você comprou esses ativos. Essas precisam ser as suas perguntas quando você tem a sua carteira. Não posso chegar aqui e falar para você, Samuel, ponha esse ativo, esse. Não.
Porque quando acontecer alguma coisa, alguma crise, algo com seus investimentos que comecem a cair, você não vai ter o Daniel aqui para ligar e falar assim, Daniel, o que aconteceu? Por que você passou aqueles fundos para mim? Aquelas ações? O que está acontecendo? Não. Se você analisa, se você entende por que você investiu nos seus ativos, nas suas ações, nos fundos imobiliários, quando acontecer alguma crise, você vai ler o relatório, vai entender. Ó, o gestor falou assim que a gente perdeu um inquilino aqui, mas ele está buscando outros inquilinos. Faz sentido para você esperar ele ter outros inquilinos? Faz sentido manter esse fundo imobiliário na carteira? Aí é você que vai decidir, porque você fez a sua estratégia, você analisou, você viu o que você queria, por que aquele fundo está na sua carteira. Qual o sentido? Você respondendo essas perguntas, você coloca o ativo. Quando acontecer alguma coisa, você vai responder as mesmas perguntas. Faz sentido eu ter esse fundo imobiliário na carteira? A gestão mudou de alguma forma? Os ativos mudaram? Os inquilinos estão ruins? O mercado está péssimo? Aí você consegue entender se você mantém ou não. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bem rápido, dinâmico, detalhado, diretamente ao ponto e respondendo a pergunta do Samuel, que é a pergunta de muita gente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Nosso objetivo é chegar até o final do ano com mais de 1000 inscritos e a gente começar a remunerar aqui, porque a gente precisa de uma remuneração também, mais uma remuneração da própria plataforma. Nossa intenção não é vender nada para vocês aqui, mas sim de vocês entenderem de forma simples o que eu estou fazendo. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.